Bom, meus amigos, agora nós vamos encerrar, né, essa apostila falando sobre os assuntos finais, que são o ponto de equilíbrio, né? Vamos falar também sobre a margem de segurança e, por último, falar de alavancagem, encerrando então essa unidade, tá? E daí em diante partimos para o exercício que eu vou postar para vocês, ok? Então aqui, ó, é a aplicação do ponto de equilíbrio. Veja só como isso é muito interessante. Observem, uma empresa sabe que ela gasta por ano 50 mil em custos fixos para manter a empresa funcionando. E ela também sabe, porque ela coloca sempre 23% de lucro quando ela faz o seu preço de venda pelo método Markup. Então, com isso, o que ela pode? Olha só o que ela pode adquirir com isso. Ela pode saber o quanto que ela precisa vender ao ano, e por consequência ao mês, e por consequência na semana, e até por consequência no dia, tá? Quanto ela precisa girar, quanto ela precisa vender, para adquirir apenas o ponto de equilíbrio. Não se esqueçam que estamos falando do aquele numerozinho que permite que a empresa não fala, né? Ou seja, que a empresa continue existindo sem falir, por consequências, mas também não tendo lucro, né? É o ponto de equilíbrio, tá? Onde termina as despesas, mas não começa o lucro, tá? Então veja o que ele fez. Ele dividiu aqui, ó, 50 mil, que é as despesas fixas, pelo 0,23, que é a transformação em decimal da porcentagem de 23%, que é o que ele coloca de lucro quando ele está fabricando o seu preço de venda, tá? E aí ele dividiu então 50 mil por 0,23 e encontrou R$ 217.391,30. O que é isso? Isso é quanto ele tem que vender ao ano para atingir o ponto de equilíbrio. Então, é quanto ele tem que vender ao ano para atingir o ponto de equilíbrio. Então, veja que ele precisa vender R$ 217.391,30 para atingir o seu ponto de equilíbrio, ok? Daí, o que ele fez aqui, ó, embaixo? Ele imaginou o seguinte, que o preço médio de suas mercadorias são R$ 13. Se são R$ 13 o preço médio de suas mercadorias, o que ele fez? Ele dividiu isso por R$ 217.391,30 e ele descobriu então que com o preço médio de suas mercadorias de R$ 13 ou de R$ 3 como preço único, né, de todas, da única mercadoria que ele trabalha, pode ser assim, ele teria que vender ao ano 16.772 unidades,4 desse produto, né? Ou desses produtos que ele tem, ok? Então, com isso, eu sei até quanto eu tenho que vender ao ano dos meus produtos. Então, eu posso fazer dividido por 12 por mês e dividido aí por 22, eu posso fazer aí por semana. Desculpa, por dia, tá? E por 4 por semana. Então, eu posso saber quanto eu tenho que fazer em cada dia ou em cada mês, tá? Então, isso é muito interessante porque a partir daí eu tenho referências se eu estou indo bem ou estou indo mal por dia, por semana, por quinzena, por mês, por bimestre, por trimestre, por semestre e assim por diante. Então eu já trabalho consciente do que está acontecendo. Não vou esperar o final do ano para ver se eu fali ou não fali, entende, gente? Então isso é administração financeira, ok? Depois ele vai falar sobre margem de segurança. O que é a margem de segurança? Enfim, estamos falando do que sobra no bolso de lucro, o que sobra. Então ele deu o seguinte exemplo aqui, ó. Ele pegou uma empresa de construção civil e fez o seguinte estudo. O custo unitário é 140 mil do imóvel produzido por essa empresa de construção civil.
Os seus custos fixos mensais são de R$ 1.000. Os preços de venda são R$ 240.000. Por consequência, a sua margem de contribuição de cada produto vendido, ou seja, de cada imóvel vendido, é R$ 100.000, que é a diferença entre 240, que é o preço de venda, menos 140, que é o preço de custo, é 100.000. Então a margem de contribuição, né, o seu lucro em cada unidade vendida seria então R$ 100.000. O que ele fez? R$ 100.000 é o que eu tenho de margem de contribuição em cada unidade vendida. Por mês eu preciso de 1 milhão para poder pagar todos os meus custos fixos. Então, obviamente, você divide 1 milhão por 100.000, que é a margem de contribuição, né? O que sobra, o lucro que sobra de cada unidade vendida, 1 milhão dividido por 100.000, ele encontrou 10 unidades. Então, com 10 unidades, ele pagou todos os custos fixos dele. Ou seja, ele achou o que? O ponto de equilíbrio, tá? Utilizando a sua margem de contribuição de 100.000 por unidade. Contudo, ele vendeu no mês 1 milhão e... contudo, no mês ele vendeu 14 imóveis. Por consequência, se ele vendeu 14 imóveis, 14 casas, né? E ele tem uma margem de contribuição em cada uma de 100.000, a sua margem total aqui de contribuição no mês real foi de 1.450.000. Ora, se ele precisava de 1 milhão, né, para poder chegar ao ponto de equilíbrio, esses 450.000 a mais do 1 milhão, então que é a sua margem de segurança. Aí o que ele fez? Então ele pegou aqui as suas 14 unidades e multiplicou por 100.000 e achou o que? 1.450.000 de que? De margem, né? Da sua margem de contribuição. Contudo, aí o que ele fez aqui? Ele disse o seguinte, que essas 4 casas de seguranças, ela significa o que? Ele pegou 4, que é a margem de segurança dele, ou seja, que ele passou de 10 unidades, e dividiu por 14. E encontrou então 0,286, que é 28,26%. Então ele sabe que ele tem, na verdade, de margem de segurança, na verdade, isso aqui é o que? O famoso lucro dele foi, né, de 28,6%. Isso foi o que sobrou para ele. Claro que agora daqui sim, ele vai pagar o imposto dele, que é o imposto de renda. Aqui é o lucro dele antes do imposto de renda. Agora falta pagar o imposto de renda. Então, mais uma vez, eu lembro a vocês, queridos amigos, que agora ele vai realmente pagar imposto. Porque os outros impostos que ele tinha que pagar, ele colocou lá no preço de venda ou no custo, no preço, na composição do custo da mercadoria. Então quem pagou foi o consumidor. O único imposto que ele realmente paga, a empresa realmente paga, é o que? É esse imposto aqui, que é o imposto sobre o lucro da empresa. É o imposto de renda de pessoa jurídica. Esse é o que realmente ele paga. O resto é você, tá? E, infelizmente, no Brasil, ainda temos uma maracutaia de que ele transfere, então, o lucro da empresa para a conta pessoal dele, e aí ele pode operar com esse lucro e paga menos imposto e ainda ganha sobre as operações financeiras que ele faz sobre isso. Isso é uma maracutaia que se faz no Brasil, fazendo com que a empresa esteja falida e o empresário rico. Isso é uma maracutaia desse país que permite esse tipo de coisa, fazendo com que com todo o custo do país, né, quem sustente o país sejam os pobres e os ricos, infelizmente, findem pegando seus lucros e desviando para as operações financeiras e não pagando dividendos. Eles eles recebem seus dividendos e não pagam tributos, não pagam impostos sobre os dividendos, porque o dividendo é zero, tá? Desde 1995 sobre o seu lucro em operações financeiras.
Então, o Brasil é um país todo torto por causa disso, porque quem consome é que paga, que sustenta esse país através dos impostos. E quem tem lucros desvia seus lucros para as operações financeiras, e aí a empresa às vezes está quebrada, muitas vezes, e o sujeito está milionário. Por quê? Porque o Brasil permite isso, a nossa legislação permite isso. Enquanto isso não for corrigido, esse país vai continuar sendo um país completamente torto em termos de tributação. Por quê? Porque é uma tributação do tipo regressiva, que nós já estudamos, né? Onde quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais, tá, gente? Então aqui encerramos esse assunto de margem de segurança, tá? Ou seja, o que sobra para a empresa ao final, sabendo quanto ela tem que vender, que isso é a mágica da coisa, quanto eu tenho que vender por dia, por mês, por trimestre, e quanto então já sei quanto vai me sobrar se eu sei quanto que eu tenho que vender, ok? Depois eu falar sobre alavancagem. O que é alavancagem, gente? Alavancagem é exatamente o que o nome diz. Alavancar é impulsionar alguma coisa, levantar alguma coisa. E existem dois tipos de alavancagem, tá? Alavancagem financeira e alavancagem do tipo operacional. A alavancagem financeira, como diz o nome, é feita com dinheiro, é financeira. E aí, ou você usa o seu próprio dinheiro, jogando mais do seu dinheiro para, né, injetar na sua empresa para ela crescer, ou você vai usar dinheiro de terceiros, empréstimos, tá? E aí então existe uma fórmula para você calcular então aqui, ó, aqui essa sua alavancagem, tá? Quanto é que o seu grau de alavancagem, tá? O GAF, grau de alavancagem. Quanto é que você usou do seu próprio dinheiro e quanto que você usou de dinheiro de outros que você vai ter que pagar no final. Então aqui para isso você usa um conceito chamado LAIR e LAGIR. LAGIR significa lucro antes do imposto de renda. Ó, o imposto de renda aparecendo aqui. Agora ele vai pegar tua margem, né, sua margem de segurança e vai cobrar o que? O imposto de renda e os juros, tá? Então esse é o LAGIR. E o LAIR é o seu lucro antes apenas do imposto de renda, sem contar com juros. Para mim saber o meu grau de alavancagem quando ele é dado, né, por terceiros, o que eu faço? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar então e pegar o meu LAGIR e descontar, né? Ou seja, eu vou pegar o meu LAGIR aqui, tá? Tudo que eu aqui, ó, aqui ele colocou o exemplo aqui, ó. Isso aqui, 50 mil foi o lucro dele antes do imposto de renda e antes de pagar os juros. Quando ele pagou 20 mil de juros aqui, ó, o que sobrou dele, o LAIR, né, o imposto, o lucro antes do imposto de renda, obviamente que foi 30, tá? Então, ele se alavancou, né, com 20 mil, tá? Então, 30 era dele. Então, o que ele vai fazer agora? Ele divide o lucro dele antes de ele retirar os juros que ele tem que, né, pagar, e aqui os outros 30 que foi o que sobrou de lucro antes do imposto de renda. Então, esse aqui é com os juros e esse aqui é o lucro já retirado os juros. Então, 50 menos 30 deu 1,67 de quê? De grau de alavancagem. E o que significa isso? Né? Eu dividi o meu lucro tirando os juros e dividindo isso pela parte que está pronta só para retirar o imposto de renda, tá? O que significa isso? Está bem aqui, tá, gente? Olha só aqui, ó. Quando ele for superior a 1, quer dizer que a alavancagem financeira é positiva, ou seja, o capital de terceiro está colaborando para gerar retorno econômico. A gente já viu isso lá nos indicadores. Então você está aqui, ó, usando capital de terceiros. Aqui, ó, 0,67, né? É capital de terceiros, tá? Quando o número for igual a 1, é nulo, certo? Ou seja, aqui, por fim, se a alavancagem for igual a 1, o cenário se torna negativo e é nulo, pois o capital de terceiros está quando for menor, quando for menor do que 1, né? 1 é nulo, quando for menor que 1, então o que vai ocorrer, gente? Menor que 1 significa que o capital de terceiro está se apropriando do patrimônio líquido da empresa.
Então, ou seja, a empresa não gerou lucro para poder pagar ou as suas dívidas, né? Os seus empréstimos que ele fez e ao mesmo tempo sobrar. Né? Então tem que ser acima de 1, significa que eu paguei aqui, ó, tudo que eu devia dos meus empréstimos, né, dos juros dos meus empréstimos e sobrou para mim, tá? Então se der abaixo de 1, quando eu pego meus empréstimos não sobra. Então eu emprestei demais, eu me expus demais, eu me alavanquei demais, eu achei que eu não podia voar tão alto, né? E com isso eu criei essa situação. Então, a alavancagem tem que ser feita com muita ciência para que você nunca empreste dinheiro acima da sua capacidade de gerar lucros. Tá? Então, por isso que você tem que fazer todo aquele cálculo de ponto de equilíbrio, de a margem de contribuição, ponto de equilíbrio, sua margem de segurança, para que você não faça um empréstimo que depois ele vai comer todo o seu lucro, tá? Ok? E aqui ainda fala sobre a alavancagem operacional. Nessa, o mais importante aqui não é o dinheiro, é como que você vai trabalhar para com menos fazer mais. Então, um exemplo claro disso é quando você consegue, por exemplo, mudar a sua estratégia de venda e você vende muito mais, certo? Você vende muito mais usando, por exemplo, menos vendedores, né? Ou gastando menos para vender. Então, você vai aumentar o seu lucro, você vai aumentar as suas vendas, mas você diminuiu a sua operação de vendas. Então aqui você fez uma alavancagem operacional. Você mudou o modo de fazer as coisas, às vezes tem que colocar dinheiro nisso, né? Mas com isso você reduziu custos e aumentou seus lucros, tá? Então aqui ele também dá uma fórmula para chamado GAL, né? Que para que você calcule os seus ganhos, né, em termos de alavancagem operacional. Então ele fala que o grau de alavancagem operacional é a variação do percentual no lucro operacional, ou seja, é a venda depois que você tira as despesas com vendas, né? Seu lucro operacional. O lucro operacional que você teve é dividido pela variação percentual de vendas. Então aqui o que acontece? Você aumentou a venda e diminuiu o percentual com o seu custo de venda. Então com isso você fez uma alavancagem. Você está fazendo mais com menos, tá? E aí com isso a sua empresa pode estar tirando lucro, adquirindo mais lucro com isso. Então às vezes você não vai mexer lá no preço de custo, no preço de venda, mexendo na parte dos custos. Você vai mexer na parte das despesas. Então aqui é um típico exemplo. Você diminui suas despesas, né? Despesas com vendas, despesas com a parte as comissões, né? Despesas com juros financeiros, despesas com o setor administrativo. Você diminui, então aqui você enxuga suas despesas com venda e aumenta suas vendas. Então você fez o quê? Você fez uma alavancagem operacional. Você mudou o seu modo de operar, de fazer a coisa, e com isso você obteve o quê? Mais lucros. Tá? Então isso aqui é uma alavancagem operacional. Recomendo que sempre antes de nós fazermos uma alavancagem financeira, que na verdade eles estão amarradas na prática, você foque na alavancagem operacional. Tá? Então você faz uma mudança primeiro no seu modus operandi, enxuga a sua forma de atuar, ela ser mais eficiente, né, mais eficaz, né? Então você consegue com isso você fazer mais com menos e aí assim você faz o que? Um investimento para poder, né? Um investimento financeiro, às vezes para poder bancar, né? A sua alavancagem operacional, tá? Então só tem sentido falar em alavancagem quando você está fazendo isso para melhorar o que? O lucro da sua empresa, tá? Quando você empresta dinheiro, gente, para pagar dívida, isto não é alavancagem. Isso aí é a fórmula da falência. Aliás, serve tanto para as empresas como também para a nossa vida prática. Emprestar dinheiro para você produzir é ótimo, desde que você tenha consciência do tamanho do empréstimo, se você vai ter uma margem, né? Uma margem aí de depois, essa margem de contribuição e essa reserva que você vai adquirir aí, seja suficiente para que você tenha aí então uma margem segura, né? Que você realmente vai ter lucro, tá? Não pode você fazer uma alavancagem que esteja acima de suas capacidades. Agora, emprestar dinheiro para pagar dívida realmente é fórmula de falência.
Você empresta dinheiro para fazer alavancagem operacional, né? E por consequência, às vezes, isso precisa que você invista em um novo equipamento, por exemplo, que vai reduzir a quantidade de horas ou de trabalhadores, tá? Ou de colaboradores. Então, a alavancagem que você faz, mas para o quê? Fazer a sua operação ser mais eficiente, tá bom, gente? Tá? Então, aqui ele fala exatamente sobre isso, que sobre essa questão de que as alavancagens têm que ser combinadas e tudo deve estar focado na alavancagem operacional, não tem tipo de colocar dinheiro na empresa e não fazer a empresa ser mais lucrativa, tá? E com isso nós encerramos essa apostila e agora nós vamos partir então para que eu possa explicar, não nessa aula, mas em uma outra aula, sobre o nosso exercício que faremos sobre essa questão de preço de venda, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Tá bom, meus queridos? Pois então, tudo de bom para vocês. Encerramos por aqui, tá bom?